No vídeo de hoje, você vai descobrir os 7 selos do Apocalipse e quais destes selos já foram abertos e você ainda não percebeu. Já se inscreva no canal e curta esse vídeo para não perder os próximos. Nos últimos 7 anos, a Bíblia nos revela 3 fases ou conjuntos de julgamentos enviados por Deus ao longo do período da tribulação. Essas fases separadas continuam piorando à medida que o tempo avança. Embora exista alguma ambiguidade com alguns dos eventos da tribulação, ainda é bastante fácil ter uma ideia de como tudo se desenrola. Vamos mergulhar e compreender exatamente o que as pessoas enfrentarão durante o tempo da tribulação. Os 7 selos, trombetas e taças. 7 é um número importante na Bíblia que representa completude, então é apropriado que o fim de todas as coisas e o mundo como o conhecemos tenham usos frequentes do número 7. Existem 7 anos de tribulação. O anticristo reinará por 7 anos e, em termos dos julgamentos na terra, há 7 selos, 7 trombetas e 7 taças ou julgamentos. Essa agrupação contínua do número 7 reforça a ideia de que este é verdadeiramente o fim. João é o autor do Apocalipse, escrito após uma revelação dada por Jesus Cristo. Usamos isso para determinar o futuro do mundo. A igreja é mencionada nos capítulos 1 a 3, com o arrebatamento da igreja provavelmente ocorrendo em Apocalipse 4. Os julgamentos que ocorrem após o arrebatamento são a maior parte do livro. Um pergaminho é mencionado em Apocalipse 5, que apenas Jesus Cristo tem autoridade para abrir. Este pergaminho tem escritos em ambos os lados, mostrando que é um pergaminho ponderoso com muitas coisas acontecendo dentro dele. Também é dito ter 7 selos. Para abrir completamente o pergaminho e expor todos os conteúdos dentro, cada selo deve ser removido. Selo número 1. Um cavalo branco. Este primeiro selo começa com o que são conhecidos como os 4 cavaleiros do Apocalipse. Um cavaleiro é visto neste cavalo com um arco e ele está indo para conquistar. Ele também é dado uma coroa em sua cabeça. Muitos acreditam que este é o anticristo. Isso faria sentido porque o cavaleiro do selo número 1 parece estar imitando diretamente o que entendemos do retorno de Jesus em Apocalipse 19:11. O anticristo é destinado a estar no lugar de Cristo, então faz sentido que ele faria de tudo para parecer ser nosso Salvador. O diabo não é nada além de um impostor e está invejoso de Deus. Selo número 2. Um cavalo vermelho. Este cavaleiro entra em cena para tirar a paz da terra. Uma grande espada é dada ao cavaleiro do cavalo vermelho. Isso simboliza a guerra. Isso provavelmente é o que Jesus está se referindo em Mateus 24:6, onde a Bíblia diz: "E ouvirão falar de guerras e rumores de guerras." Vejam, não se assustem, pois é necessário que todas essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim, pois nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fome, pestilência e terremotos em vários lugares. Selo número 3. Um cavalo preto. Este cavaleiro está segurando um conjunto de balanças. Isso representa uma severa fome. As coisas nesta época custarão uma quantia astronômica de dinheiro. As pessoas gastarão o salário de um dia inteiro em comida básica apenas para sobreviver. Isso não é difícil de imaginar. Mesmo em nosso tempo, está ficando cada vez mais caro trazer mantimentos para casa para uma família. O custo de cada item está subindo e o tamanho dos alimentos que você obtém está diminuindo. Imagine o quão famintas as pessoas estarão neste período. Imagine se um dia inteiro de trabalho fosse para uma tigela de cereal. Imagine se um pão fosse o salário de uma semana. Sem dúvida, as pessoas estarão cansadas e miseráveis neste momento, não apenas por causa da guerra, mas também da fome. Selo número 4. Um cavalo pálido. A cor aqui traduzida como pálida pode ser pensada como um amarelo ou verde fraco. A cor é pensada para provocar imagens de carne doente e moribunda. Este cavaleiro é realmente dado um nome: Morte, e Hades é dito seguir isso. Isso, sem dúvida, representa a grande morte que ocorrerá neste momento. Isso será aterrorizante para as pessoas que estão vivas e mal aguentando, pois a morte é dada à autoridade para matar 25% das pessoas na Terra, com fome, armas, pestilência e até mesmo animais selvagens. Este é verdadeiramente um cenário que será tão horrível que nenhum romance ou filme poderia pintar um quadro tão perturbador. Selo número 5.
Os santos que foram mortos por sua fé em Cristo são vistos no céu. Essas pessoas são vestidas com vestes brancas e são instruídas a descansar. Eles também são vistos suplicando a Deus que vingue suas mortes. O fato de vermos essas pessoas sugere que muitas pessoas serão salvas no período da tribulação. Muitas pessoas provavelmente se arrependerão e confiarão em Deus. Isso pode ser por muitas razões diferentes, das quais falaremos em um momento. Acredito que um fator importante é certamente o fato de toda a morte e o caos ao seu redor humilharem muitos a buscar nosso Salvador. Selo número 6. Grande terremoto e escuridão. O apóstolo João nos conta as coisas incríveis e inacreditáveis que ele vê em Apocalipse 6:12. Eu vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como pano de saco feito de cabelo de cabra, e toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes quando é abalada por um vento forte. O céu recolheu-se como um livro que é enrolado, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os capitães, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Um terrível terremoto faz a terra se dividir, e as montanhas e ilhas mudarem de lugar. Um grande terremoto seria suficiente para assustar qualquer pessoa, mas o medo só aumenta à medida que as pessoas olham para cima e veem o céu parecendo desaparecer, o sol escurecendo e uma lua de sangue. Como muitos desses julgamentos do fim dos tempos refletem as pragas que vemos no Êxodo, essa escuridão tem uma semelhança com a escuridão que pode ser sentida que encontramos nessa história. No sexto selo, as pessoas realmente sentem a escuridão que encheu a terra. Cada pessoa viva está com medo neste momento, a ponto de se esconder nas rochas, implorando por cobertura e proteção dos olhos de Jesus Cristo. Agora, entre o sexto e o sétimo selo, encontramos em Apocalipse 7 dois eventos significativos. A primeira coisa que vemos é que 144.000 homens dos filhos de Israel são selados. Note que esses israelitas se tornaram nascidos de novo. Diz que eles são servos de Deus. Acredito que esses 144.000 homens continuam a pregar o Evangelho e ser um testemunho para aqueles ainda vivos na terra. Acontece no mesmo capítulo, imediatamente após vermos o selamento dos 144.000 homens, vemos uma multidão de pessoas chegar ao céu. Esse é o segundo evento significativo. Apocalipse 7:9 diz: depois destas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Este é um número tão grande de pessoas chegando ao céu que ninguém consegue contar. Este é um bom lugar para falar sobre salvação durante a tribulação. Embora muitas pessoas, é claro, morram durante esses 7 anos, a Escritura também nos diz que muitas serão salvas. Acredito que há vários fatores que contribuem para isso. Um deles, é claro, é os 144.000 filhos de Israel. Outro motivo é a destruição ao redor deles, os humilhar a ponto de se arrependerem, como mencionei antes. Outro fator que acredito que afetará as pessoas é ler a palavra de Deus ou lembrar de cristãos que tiveram influência em suas vidas. Tenho certeza de que, embora o anticristo esteja no poder e tente erradicar os verdadeiros cristãos, a palavra de Deus estará disponível para as pessoas lerem, mesmo que apenas em fragmentos, e isso proporcionará não apenas esperança, mas também as boas novas da redenção através de Jesus Cristo e um fim ao seu sofrimento. Talvez os livros, artigos, cartas, poesias e outras obras de arte que glorifiquem a Deus sejam deixados para trás pelo arrebatamento. Isso terá um impacto em muitas pessoas,
sendo salvas mesmo após o arrebatamento. O último fator é o que a Bíblia chama de as duas testemunhas. Elas são apresentadas em Apocalipse 11 e, sem dúvida, desempenharão um papel significativo na conversão das pessoas a Cristo durante a tribulação. Elas são martirizadas no mesmo capítulo, o que causa a celebração das pessoas ainda vivas. Mas sua alegria é interrompida logo depois, pois logo após isso, as duas testemunhas são ressuscitadas por Deus. Selo número 7. Este selo se desenrola e há silêncio por meia hora no céu. Tudo está calmo. Isso pode não parecer severo, mas é a calma antes da tempestade. Este é o último selo que é aberto para dar início à segunda fase do julgamento de Deus. O silêncio é um momento de lembrança diante de Deus das orações de seus amados santos. Deus se lembra de cada última lágrima e de cada última oração de cada santo que já pisou na terra. Cada dor, cada luta, cada memória dolorosa que criamos, Deus se lembra. Deus fará tudo certo um dia, e isso é o que ele se concentra na tribulação. Raios, trovões e mais um terremoto atingem enquanto os selos são removidos e as trombetas começam. E agora para os julgamentos das trombetas. Trombeta número 1. O que é pior do que granizo? Granizo que é fogo. O que é pior do que granizo de fogo? Granizo de fogo misturado com sangue. Isso é o que acontece aqui na primeira trombeta. Isso causa que 1/3 da terra seja completamente queimado. Trombeta número 2. Apocalipse 8:8 diz: O segundo anjo tocou a trombeta, e algo como um grande monte ardente em chamas foi lançado ao mar, e 1/3 do mar tornou-se em sangue. Não podemos ter certeza, mas muitos acreditam que é muito possível que seja um vulcão que é arrancado da terra e lançado ao mar. Isso não apenas causa vapor e depois se dissipa. Isso tem algum tipo de ação sobrenatural que acontece. Esse vulcão, ou seja lá o que for que seja jogado no oceano, faz com que o oceano se torne sangue. Note que o oceano não apenas fica vermelho ou parece sangue, diz que o oceano realmente se torna sangue por causa disso. 1/3 dos seres marinhos morrem e 1/3 dos navios no mar é destruído. Trombeta número 3. Uma grande estrela, que muitos acreditam ser um asteroide, que está em chamas, cai do céu e se choca com a terra. Isso cai em 1/3 dos rios e fontes. Isso cai em água potável fresca. Essa estrela é chamada de absinto, e muitas pessoas morrem por beber essa água que se torna amarga. Trombeta número 4. Isso é muito semelhante ao selo número 6, que traz escuridão. Essa trombeta traz ainda mais escuridão do que já existia anteriormente. 1/3 do sol é atingido, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Isso faz com que o dia e a noite produzam 33% menos luz do que já estão produzindo até este ponto. Novamente, como vemos ao longo da tribulação, as coisas continuam ficando mais escuras, literalmente e metaforicamente. Trombeta número 5. Esta trombeta faz com que uma estrela caia do céu, acreditada ser um demônio, ou talvez muito provavelmente Satanás, ele mesmo. Ele recebe uma chave para o inferno abaixo, onde ele literalmente abre um portal para o inferno. Fumaça sai como uma fornalha, seguida por gafanhotos que são muito piores do que os gafanhotos que vemos no livro do Êxodo. Esses gafanhotos começam a prejudicar todas as plantas e qualquer pessoa que não tenha sido selada por Deus. Eles têm a capacidade de causar muita dor com seus ferrões. Este é o momento em que a verdadeira realidade do inferno será revelada, e será um momento horrível. Trombeta número 6. Os 4 anjos presos no rio Eufrates são libertados. São demônios que foram preparados por Deus para este momento exato. Eles lideram um exército de 200.000 cavaleiros e seus cavalos têm a capacidade de liberar fogo, enxofre e fumaça de suas bocas. Eles matam 1/3 da humanidade. Aqui vemos a verdadeira natureza do coração humano revelada. Mesmo diante da morte e do sofrimento, muitas pessoas escolherão rejeitar Deus e abraçar a maldade que está trazendo o julgamento. É muito triste. O que podemos aprender com isso é que a natureza humana tem um desejo muito forte de se apegar ao pecado que está nos destruindo e colocando uma cunha entre nós e Deus. Trombeta número 7.
o templo de Deus no céu se abre com relâmpagos, granizo e um terremoto. Esta é uma declaração importante em meio a todas as maldições do nome de Deus, pelos eventos que estão ocorrendo. O anjo diz: verdadeiros e justos são os teus juízos, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os quais são e eram santos, pois julgaste estas coisas. Devemos lembrar que Deus certamente é amor, misericórdia e graça, mas também é justo e justo. Para que Ele faça as coisas certas e traga todas as coisas sob sua bondade, o pecado deve ser tratado. As pessoas estarão rangendo os dentes por causa da dor que já passaram, e esta escuridão só piora as coisas para elas. Uma possibilidade que as pessoas acreditam é que agora, em vez do sol abrasador, o sol não existe mais e está muito frio, o que é uma nova dor somada às úlceras, carne chamuscada e assim por diante. Taça número 6. Aqui, o rio Eufrates seca. Além disso, os demônios começam a fazer sinais e se alinham e se preparam para lutar contra o Senhor em sua chegada. Taça número 7. Esta taça final é o começo do reinado de 1000 anos, onde Cristo reina e mostra como é a verdadeira justiça e liderança. Depois disso, Satanás é amarrado para sempre e os santos vivem com Cristo para sempre no novo céu e na nova terra. Não existe pecado lá, não há tristeza e não há dor. Se você não está salvo, pode resolver isso hoje admitindo seu pecado diante de Cristo e pedindo a Ele que o salve. Se você é salvo, usemos tudo isso como motivação para alcançar os perdidos. Todas essas coisas que olhamos estão diretamente à frente.